aí, pessoal, tudo bem? De novo aqui com a Fabíola Esperandio, a gente estava falando sobre inclusão e hoje nós vamos falar sobre a avaliação. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado. Então, como que deve ser feita a avaliação? Como a gente vem conversando, né, a escola ela tem que ser para todos. Então, a avaliação, eu acredito, como ampliação de ferramentas, né? Então, uma criança de inclusão, ela precisa ter oportunidades diferenciadas. Mas eu não posso ter uma atitude que ela perceba que ela foi excluída. Então, dentro desse processo, se eu coloco dentro de uma sala ou eu a retiro da sala para outra sala para fazer uma avaliação diferente, automaticamente eu estou fazendo uma exclusão. Verdade, está excluindo o aluno ao invés de incluir. Estou excluindo. Eu não tenho que preparar o aluno para a vida, né? Qual é o papel da escola? O papel da escola é trabalhar o acadêmico com excelência, mas promover que essa criança, esse adolescente, ele vá para a vida e consiga colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Então, se eu começar a criar avaliações, todo mundo vai fazer uma avaliação, mas a avaliação daquela criança é diferente, ela vai perceber, né? Então, o que tem que mudar no processo avaliativo? Ampliação de ferramentas. Então, enquanto todos fazem a mesma avaliação, a criança de inclusão ela é avaliada por uma tarefa que foi feita, aplicada em sala, e para os outros não teve um peso avaliativo, não computou como nota, mas para ela computa. Uhum. O olhar na correção da avaliação é diferenciado, então eu tenho que comparar ela com ela mesma. Qual foi o nível de evolução dessa criança de uma avaliação para outra? Como eu vou corrigir essa avaliação? Baseado nessa comparação dela com ela mesma. Então, se eu percebo naquela avaliação que ela teve uma dificuldade específica em algum conteúdo, eu vou trabalhar melhor aquele conteúdo, oferecer uma outra atividade, corrigir essa outra atividade e agregar a nota da avaliação que ela fez antes. Sim. Eu preocupo muito com escolas que começam a querer solicitar para os professores 3 tipos de provas. Uma prova de primeira chamada, uma prova de segunda chamada para os ausentes, né? Uhum. E uma prova para a inclusão. Aí eu pergunto, se nós temos diferentes crianças de inclusão, eu tenho deficiente auditivo, eu tenho a criança disléxica, eu tenho a criança autista. Aí vai ter que fazer uma prova para cada um deles. Exatamente. É essa reflexão que eu gostaria, esse pensar sobre isso. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto profissionais acreditando que estão fazendo inclusão, porque elaboram uma prova para inclusão. Entendeu? Ou seja, a prova tem que ser a mesma, né? Sim, eu acredito que a prova é a mesma, o meu olhar na correção para a prova, a minha exigência da aquisição do conhecimento é que se diferencia. E a minha disponibilidade de aumentar ferramentas de avaliações para perceber a construção do conhecimento do inclusivo, da criança que está sendo incluída. Uma outra coisa que eu tenho notado também é que algumas escolas, na hora de fazer a avaliação, colocam sim o aluno junto com os outros, Sim. né? Só que deixam um tempo, logo depois os alunos vão para o recreio, ou vão para outra turma, vão para outra sala, e aí aquele aluno continua fazendo a prova, ou seja, ele tem um tempo a mais para fazer aquela prova. O que eu preciso... Isso é certo? Olha, eu tenho que pensar no emocional dessa criança. Então, imagina 30 crianças numa sala. A próxima aula é uma aula de música, é uma aula de educação física, e aí eu quero fazer inclusão. Aí eu digo, gente, olha, o professor fulano veio buscá-los, todo mundo para educação física, menos o fulano que vai continuar com a prova. Imagina o emocional desta criança, vendo todos irem para uma atividade lúdica e ele tem que permanecer com a prova. Uma vez excluindo. Mais uma vez excluindo. E eu pergunto, essa criança terá rendimento? Porque aonde está o pensamento dela? O pensamento dela está no grupo de amigos que ela gostaria de estar. E eu também exponho, nós temos que preocupar com a exposição. Eu já atendi criança que veio de uma outra instituição, buscando na instituição que ele estava visitando, não ser tão destaque. Ele estava se sentindo destaque diante disso. Então, a inclusão,
ela não pode se transformar numa exclusão. Uma criança que não concluiu a prova no tempo determinado, eu preciso, ao corrigir a prova dela, entender o que ela foi capaz de fazer no período destinado para aquela avaliação. E o que eu vou trabalhar com ela para que ela tenha um ritmo de produção que alcance o tempo determinado. Porque ao sair da escola, principalmente da escola fundamental, ela vai para uma escola de ensino médio. E nós sabemos como funcionam as escolas de ensino médio. E depois ela vai para um vestibular, ela vai para um Enem, ela segue. Ela vai para uma seleção de trabalho, ela vai para um concurso público. Será que ter atitudes que, na verdade, eu assim, tenho discutido muito com muitos profissionais de diversas instituições, será que as escolas, os profissionais não estão tendo atitudes de empurrar o aluno para frente, como se inclusão não pudesse reprovar, como se inclusão não pudesse contrariar, né? Se ela não está empurrando o aluno para frente, esperando a situação estourar, né, acontecer lá na frente. E aí eu pergunto, uma criança, ela percebe quando a escola passa a mão na cabeça dela ao invés de ajudar. E se aproveita disso. E se aproveita disso, e depois, quando ela tiver maturidade, a cobrança virá. É a mesma coisa quando às vezes os pais acabam cedendo num pedido de eu quero abandonar o inglês. Ao invés do pai sentar e refletir sobre o motivo que eu desejo abandonar o inglês, de cara permite. Aí eu fico adulto, mãe, por que você permitiu eu abandonar o inglês? Vem a cobrança. E a criança de inclusão, eu acredito que vai ter um determinado momento, se ela for empurrada, ela vai questionar todos os profissionais que passaram pela vida dela. Com certeza, né? Porque esses profissionais não vão ajudar, entendeu? Então, assim, como avaliar uma criança de inclusão? É avaliar comparando ela com ela mesma, quais as condições ela tem oferecido de uma etapa para outra. E diante da avaliação, qual o meu movimento, qual o movimento da escola para ajudá-la a crescer. Eu preciso promover crescimento, eu não posso promover acomodação. E as famílias precisam entender isso. A angústia das famílias diante de uma criança que necessita de um trabalho diferenciado, ela é tão grande, mas ao mesmo tempo muito maternalista. É tanto amor que às vezes a própria família quer que a escola tenha um movimento que não será saudável para a criança. Então, nós precisamos conversar muito, a gente precisa entender muito a necessidade de cada um. E lembrando que em vários momentos da vida, em determinadas situações, nós vamos precisar de ser incluídos. Mas uma inclusão que me faça crescer, não que me faça aproveitar e virar uma muleta. Uma desculpa. Eu atendo crianças que às vezes chegam para mim e falam assim, não, Fabiola, eu preciso disso porque eu tenho déficit de atenção, eu tomo determinado remédio. A própria criança já tem um discurso pronto. Esse discurso pronto veio de quem? Do adulto que a cerca. Verdade. Não é? Então, isso mexe muito comigo. Eu tenho procurado ler muito, eu tenho procurado discutir muito com os profissionais que eu convivo, para que a gente, assim, realmente entenda o que é inclusão e que, de verdade, nós possamos fazer algo por essas crianças. Você tocou num ponto interessante sobre a questão da reprovação. Eu já dei aula numa escola que tinha uma aluna que era especial, e a ordem era de não reprová-la. Sim. A ordem era de ignorá-la em sala de aula. Poxa. Foi muito estranho para mim isso. Claro que eu não fazia isso, mas realmente era uma situação muito difícil. A gente tem que lidar com isso, os professores têm que estar preparados com isso, têm que estar preparados. E como seria essa questão de passar o aluno? Então, olha só, uma ordem de ignorar o aluno, que é a exclusão maior que essa, né? Horrorosa! Assim, a indiferença, ela é dolorosa, né? E uma criança, ela percebe essa indiferença. O que é a reprovação? A reprovação foi feita para aluno, é para estudante. Né? Se ele não tem os elementos básicos, o que é necessário para seguir em frente, eu posso massacrar essa criança no outro ano. Né? Então, quando a criança não alcança os objetivos da série,
eu tenho que trabalhar com essas crianças para ela crescer e seguir em frente. Hoje preocupa-se muito com tempo, com competitividade, que a criança tem que estar preparada para esse mundo, ela tem que chegar tão jovem no ensino médio e às vezes nós vamos acelerando esse processo e a hora que ela depara com o ensino médio ou com uma escolha da universidade, ela não está madura para isso. O cognitivo, ele precisa de uma prontidão, ele precisa de um amadurecimento, assim como o emocional. Uma criança de inclusão é como qualquer outra criança. Se ela está preparada para seguir em frente, sem sofrimento, sem ser um peso, a escola conseguir verdadeiramente trabalhar com ela e ela trabalhar com a escola para crescer, uma reprovação não é negativo. As pessoas, principalmente as famílias, elas veem uma reprovação, não sei se o termo reprovado é pesado, como a incompetência do aluno. Isso, né? Não é. Eu não consigo ser boa em tudo. Eu não consigo ser. Eu não vou ter sucesso sempre. E aí entra uma outra situação, que é a fragilidade dos nossos jovens diante de um não, diante de uma frustração. Então, uma criança de inclusão, nós temos que ter um acompanhamento. Eu amplio ferramentas. Então, eu tenho uma pauta de notas diferenciada. Eu tenho uma pauta de notas que justifica aquela nota. Então, a criança, ela obteve 8, ou obteve 6, ou obteve 4, ela conquistou essa nota de que forma? Com esta avaliação que foi comum a todas, com esse exercício que todos fizeram, mas para ela teve uma avaliação agregando pontuação. Então eu tenho uma pauta que justifica a nota dela. Eu tenho um relatório de evolução do crescimento dela. Eu tenho um acompanhamento diferenciado para essa criança. Se chegar à conclusão que essa criança será saudável para ela, academicamente, emocionalmente, fazer aquela série de novo, por que não? Aonde que está escrito que inclusão, toda criança de inclusão, está proibido a reprovação? Está proibido a indiferença, está proibida a exclusão, está proibida a exposição. Perfeito. Entendeu? É isso que é proibido. Então, resumindo, as provas são as mesmas, mas o modo de avaliar é que é diferente. O meu olhar é diferenciado. A minha pauta de avaliação, as ferramentas são ampliadas. Entra aí, por exemplo, uma criança fez a mesma prova, mas durante a aula eu percebo que ela verbaliza muito bem aquele conteúdo. Que conversando com ela domina aquele conteúdo, mas ela não conseguiu escrever sobre aquilo. Então, o que eu faço? Eu chamo... Olha, vamos conversar sobre essa questão aqui, esse conteúdo aqui. Eu posso fazer uma avaliação oral. Sem nem que ela precise saber que é uma avaliação, Isso. né? Isso. Eu queria entender aqui, porque eu percebi sua participação na aula e eu percebo que você domina esse conteúdo. Conversa comigo sobre essa questão. Ela vai conversar comigo e eu vou colocar na minha pauta um crédito, uma nota pela prova oral que eu fiz com ela, da prova escrita que era igual a todos. Eu percebo, eu acredito numa avaliação para inclusão desta forma, onde eu vou variar as ferramentas, eu vou valorizar o crescimento dela e o principal, eu tenho como mostrar para ela que ela conquistou aquela nota. Porque o que eu tenho percebido em atendimentos de crianças inclusivas? Que elas não se sentem capazes, a autoestima está baixíssima, porque ela percebe a nota dada, ela percebe o favorecimento, ela percebe que o professor foi bonzinho demais, ou que aquela nota não é real, aí ela se sente mais fracassada ainda. E ela tem que se sentir orgulhosa dela mesma quando ela conquista alguma coisa. Exatamente. Né? Aí aquela questão que ela não soube escrever na prova, eu trabalho a oralidade com ela, eu faço uma prova oral com ela daquela questão, eu aplaudo a resposta dela, eu provo para ela o saber dela. Quando eu provo para ela, isso aí, você sabia, é isso mesmo, nossa, eu vou valorizar esse seu saber. A autoestima dela melhora, ela se sente confiante e automaticamente eu estou promovendo o crescimento. E o que eu tenho que fazer com a criança de inclusão? Promover a evolução. E não comodismo, indiferença, como, olha, ignora, essa criança entra no início do ano já com atestado de aprovação, então eu não preocupo com evolução.
Eu só preocupo com, vamos passar para frente? Vamos passar para frente para onde? Em que momento ela será reprovada? Entendeu? A vida vai reprová-la. É verdade. E como é que ela vai lidar com isso? Se ela não conseguiu, durante o processo, o que é a vivência da infância, da adolescência? É aprender a lidar com o não, com a reprovação, com a frustração. Aí eu não frustro, porque ela é inclusão. Eu não reprovo, eu não promovo o crescimento. A hora que ela estiver na vida adulta, ela vai saber lidar com isso. E o engraçado é que ela já era conhecida como a garota do laudo. Sim. Sabe? Não era nem especial, não. Não, ela tem laudo. Era desse jeito. Ah, mas ela não foi bem, tal. Ela tem laudo. Sim. Ficou taxada como a menina do laudo. Pois é. E aí, olha só quanto isso é pesado. Como eu posso ficar bem, como eu posso me sentir tranquila, sendo uma profissional de confiança daquela família, mas porque ela tem um laudo, eu não me mexo, eu não faço nada. E se ela tem um laudo, o laudo é exatamente para eu estudar e promover algo para ela. Exatamente. É. Muito obrigado. Vamos falar sobre a disciplina com as crianças de inclusão. Eu acho que é bem interessante. No próximo programa? Ok, vamos sim. Então tá. Até mais, gente. Loving it and love it up. Living it up when I'm going down.